Fala, juventude, tudo bem com vocês? Sejam mais, sejam bem-vindos a mais uma live da Catequese Quaresmais. Hoje o nosso tema é o significado do jejum e vamos ter um convidado muito especial para nós do setor juventude. Ele é o nosso querido Padre Eduardo Belão. Então, se você tiver alguma dúvida desde já, pode ir mandando, pode escrevendo aí que a gente vai estar vendo, vai estar acompanhando. Então, antes da gente iniciar, de chamar o padre, véi, envia essa live para mais alguém. Vai falando, ó, corre lá que o setor de juventude está fazendo uma live. E, gente, vai estar muito top hoje, beleza? Então vamos interagindo pelo chat aí, falando como foi o dia de vocês, como vocês estão. E vai mandando ideias também para o setor de juventude. Boa noite, Braga. Gente, só relembrando, se você tem uma dúvida, pode deixar no chat ou no quadrinho de perguntas. Nós vamos estar vendo sim, ok? Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Fer. Só estamos aguardando o convidado entrar na live, gente. Só um instante. Boa noite, Giovana. Bora lá, gente. Vamos compartilhando a live para subir. Boa noite, Carlinho. Boa noite, Nai. Ó, a coordenação tá em peso, hein, minha gente? Então já vamos chamar o padre nesse momento. Já vai entrar, gente. Então, só relembrando, o tema de hoje é o significado do jejum. Todas as quartas-feiras nós estaremos tendo live às 8 horas da noite. Por isso já prepara aí uma Bíblia, um caderno, prepara tudo. E já já a gente vai começar já mais essa live. Boa noite, Ana. Você tá bem? Vamos lá, gente. Vamos compartilhando a live. Boa pergunta, Carlinhos. Como tá a quaresma de vocês? E com vocês, ele que já foi nosso seminarista e hoje é nosso padre. Padre Belão! Como você tá, padre? Ei, Rafael, Bom demais. tranquilo? Tô arrumando aqui. Tranquilo, senhor. Tava na missa. Eita, correria hoje, né, padre? Demais, demais. Que bom. Então, padre, sinta-se à vontade. Muito É todo obrigado. seu. Nossa, eu tô vendo um monte de gente aqui, olha só.
Olha que a Mari veio mesmo. Ana, tô vendo aqui uma olhada nos comentários. O É Carlin. bom. Carlin. Ah, como tá a quaresma. A quaresma tá boa, né? Pra vocês também a quaresma tá boa? Estamos ó, na segunda semana, nos encaminhando para a terceira, para a glória do Senhor. Cada dia é uma batalha, cada dia é uma vitória. Para chegar lá na Vigília Pascal, né? Graças a Deus. Lógico. A Ângel é lá da Colômbia, uma amiga da jornada. Seja bem-vinda, Louvado seja Deus. Bem-vinda. Anai. Deus abençoe, pessoal. Pois então, como o Rafael... Vai falar mais alguma coisa, Rafael? Pode ir, padre. Sinta-se à vontade. Toda Beleza. sua live. Nossa Senhora. Então, obrigado pelo convite, né? Confesso, até comentei hoje com o pessoal aqui da paróquia, que no primeiro momento, né, você fala, o jejum, ficar sem comer. Aí eu fiquei assim, não pode ser isso, né? Não pode ser só isso. Porque isso é o que nós explicamos ali de modo sucinto e rápido para as pessoas ali, talvez na quarta-feira de cinzas, quando a gente faz aquele apanhado na celebração de cinzas, dizendo, esses são os 3 pilares que nós temos que nos esforçar agora dentro desta quaresma. Porém, às vezes nós deixamos passar, né? E ficamos ali meio que capengando nessas práticas quaresmais. Talvez na primeira semana é onde nós damos o maior gás, porém, nós temos que nos esforçar para fazermos uma quaresma completa. Então, não ficar só na primeira semana, porque senão aí a gente vai ser igual aquele pessoal da dieta, né? Que a segunda eu começo, aí vai na segunda, na terça, na quarta. Aí já começa, não sei se eu vou mais. Na quinta, já não sei se eu vou mais. E aí chegou na outra semana, pronto, já fraquejou e parou. Então, as nossas práticas quaresmais precisam ser completas. Então, se nós nos propusemos a rezar, vamos rezar. Se nós nos propusemos a jejuar pelo menos uma vez na semana, pois então jejuemos. Se nós nos propusemos a fazer algum tipo de caridade, então é que façamos. Como o Rafael também disse logo no início, né? Tenha o seu caderno, a sua caneta, tenha a sua Bíblia e já te falo, vá lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 16. É esse o Evangelho que vai nos nortear ao longo desta reflexão, desta nossa catequese quaresmal sobre o jejum. Vamos lá, vai nos dizer então a Sagrada Escritura. Quando jejuardes, não vos mostreis acabrunhados como os hipócritas, que desfiguram o rosto para que os homens vejam que jejuam. Em verdade vos digo, esses já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que jejuas, mas apenas o teu pai que está em segredo. E teu pai que vê o que se passa em segredo, te recompensará. Esse aqui é o versículo, é um trecho bíblico. Na teologia nós chamamos de perícope, então vamos já nos familiarizando com os termos teológicos, porque aí um dia você vai fazer alguma catequese, alguma pregação, você pode dizer a perícope. Aí todo mundo, nossa, olha como eles Essa entendem. palavra bonita, né? Palavra bonita. Então, essa perícope do Evangelho segundo São Mateus, ela vem nos nortear justamente nesta ideia do jejum. O que é o jejum? Como que nós devemos fazer o jejum? E não fazer o jejum como os hipócritas, e daqui a pouco nós vamos entender qual é a forma que os hipócritas jejuavam. Bem, tendo este norte bíblico para a nossa catequese, mostrar aqui os materiais utilizados, porque é material bom que todo mundo deveria ter dentro de casa. O básico de tudo, né, que nós temos que entender. Não se fala muito do jejum ou da penitência, porém o que fala aqui é algo que também já nos ajuda a entender. Catecismo da Igreja Católica, o eterno, o essencial na vida de um católico. O Código de Direito Canônico, por que que nós precisamos disso daqui para o jejum ou para a penitência de modo geral? Porque é uma regra da Igreja. Jejuar é regra da Igreja. Então, se você não sabia disso, está sabendo agora. O jejum faz parte da vida do católico. Nós temos datas específicas para jejum. Então, aqui está o Código de Direito Canônico e alguns cânones vão nos ajudar a perceber isso.
E um livro espiritual, que tem vários temas, mas de modo especial também este tema do jejum, este aqui, Em Segredo, do Georges, eu não sei falar o sobrenome dele, Chevro. Esses nomes assim eu não consigo ainda, eu não tenho essa ciência toda na minha vida para dizer nomes diferentes. Mas é um livro muito bacana. Eu ganhei emprestado do seminarista Edissandro, vocacionado, que está lá esperando a ordenação diaconal. Falei para ele que teria essa live e falou assim: eu tenho um livro que pode te ajudar. E aí ele me emprestou esse livro, Em Segredo, muito bacana. Eu aproveitei e já olhei outros temas. É fantástico, fantástico. Justamente falando que a nossa vida precisa, a nossa vida espiritual. Talvez ouviram isso na semana passada com o Padre Diego. A nossa vida espiritual, mais do que ser algo externo necessariamente, para que as pessoas vejam, ela precisa ser em segredo, ela precisa ser no interno. E o jejum é da mesma forma, precisa ser em segredo, precisa ser no externo. Vou pedir licença um pouquinho, que eu vou ali buscar uma toalha, porque eu estou parecendo uma bica. Só um instantinho aí. Tranquilo. Gente, enquanto o padre está indo ali, vai enviando para nós sua dúvida, tanto aqui no chat, quanto na caixinha de perguntas, e vai compartilhando a live, porque a catequese de hoje é muito bonita e muito essencial para a igreja. Então, já vai compartilhando, vai mandando sua pergunta, e o padre está de volta. Já voltei, isso mesmo. E aí, Rafael, você vai olhando as perguntas, hein? Pode deixar. Pois é, vamos lá então, né? O que é o jejum? O jejum é algo que faz no segredo das almas. É algo essencialmente secreto. Então, nós temos que tomar cuidado, porque se nós temos o costume de fazer o jejum e já sair por aí, estou jejuando, não posso ir porque estou jejuando, toma cuidado. Porque senão nós nos tornamos os fariseus, os hipócritas, que só jejua por jejuar, não para ter uma proximidade com Deus, uma intimidade com Deus. O jejum, diferente da oração, não é um fim em si mesmo, mas apenas um meio e que temos de nos mortificar as nossas paixões e também a nossa gula. O jejum é esta prática especial que nós temos. Por quê? Porque nós somos constantemente utilizados ali, tentados pelos inimigos do homem. Quais são os inimigos do homem? O mundo, o demônio e a carne. E aí, constantemente, nós somos afetados por estes inimigos. O jejum nos ajuda a termos armas necessárias para vencermos o mundo, o demônio e a carne. Então, estas paixões que nós mortificamos por meio do jejum. E também a velha gula. Quem nunca foi num aniversário e ali falou assim, não, eu vou comer e vou deixar um espacinho pro bolo. Aí, de repente, passa aquela bandeja de carne assim, ou de salgadinho na sua frente, você, que delícia, vou comer só mais um, né? Aí come. Aí passa de novo, vou comer só mais um, come. E não sobrou um espacinho pro bolo. E aí depois você vai lá, canta parabéns pra você, e fala assim, não, eu vou comer só um pedacinho, corta um dedinho do dedo. Aí você vai lá, recebe o dedinho do dedo, e você fala, nossa, não é que tá bom esse negócio aqui? Não, mas é pra minha mãe, é pra minha avó. Isso nunca é. E aí a gente pega e começa, chega em casa, tá lá, fica lá, depois parecendo um boião, assim, deitado, espreguiçado. Por quê? Então, o jejum também serve para que nós tenhamos essa compreensão que não pode ser o nosso estômago a mandar em nós, mas sim somos nós que temos total controle das nossas vontades, dos nossos desejos. O jejum existe em quase todas as religiões da antiguidade. É um sacrifício que nos ajuda a reconhecer a soberania de Deus. Por quê? Porque às vezes nós somos, como eu disse, reféns do nosso estômago, reféns da nossa verdade, das nossas vontades, e isso nos impede, então, de termos esta total confiança em Deus. Então, o jejum nos ajuda a perceber quem é Deus e quão importante Ele é para a minha vida. Fundamental neste tempo de quaresmal é aumentarmos a nossa confiança em Deus. Diante da vontade dEle para a nossa vida, percebermos o que Deus quer para nós. A nossa santidade. E a nossa santidade passa pelas renúncias. E o jejum nos ajuda, então, a termos uma renúncia de qualidade, podemos dizer assim. Não aquela renúncia meia boca. Eu vou abrir mão hoje eu não vou cair no pecado, hoje eu não vou acessar site, hoje eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Porque amanhã seremos tentados novamente. Então, o jejum nos dá esta graça de sermos fortes, esta virtude da fortaleza. Ao abster-se de alimentos, confessamos que Deus é o único Senhor da nossa vida.
Então, na hora que nós estamos ali na nossa prática de jejum, nós estamos, daqui a pouco vamos entender os tipos de jejum que também existem, nós estamos ali e nesta prática de jejum, quando talvez deixamos o almoço, por exemplo, não, peraí, quem é o Senhor da minha vida? É o meu desejo? O Senhor da minha vida é a minha vontade? Não, pelo contrário. O Senhor da minha vida é Deus. O Senhor da minha vida, quem me conduz, quem me sustenta é Deus. Então eu não tenho outro Senhor, eu não tenho outro desejo e eu preciso ser cuidado, controlado, conduzido pelo Senhor, não pelos meus desejos, pela minha vontade. O homem que é pecador manifesta deste modo o arrependimento de suas faltas. Então o jejum, e aí nós já entramos também do porquê jejuar. Por quê? Porque a partir do jejum nós manifestamos este desejo de perdão das faltas. Então é uma outra oportunidade que nós temos de ter o perdão dos nossos pecados. Nós sabemos que se faz necessário a confissão sacramental. Sem a confissão sacramental não há perdão dos pecados. Não é essa de, eu ajoelho do lado da minha cama, rezo, pronto, estou perdoado. Não. Nós católicos nos confessamos diante do padre. E o padre confessa diante de outro padre. Mas eu posso fazer um ritual de perdão havaiano? Não. Você não é havaiano, você é católico. Então, se é católico, você vai confessar os seus pecados diante do padre. E o jejum, além de nos ajudar a ter esta fortaleza para lutar contra os vícios dos pecados, também tem esta graça de nos ajudar no perdão dos nossos pecados. O homem pecador, diante do homem pecador, nos tempos de Jesus, era acompanhado de uma outra prática. Então, você não só jejua ali, um pedaço do Antigo Testamento e no Novo Testamento, e nós entendemos, então, esta queixa do Senhor no Evangelho, de quando jejuar não ter cara de pesar. Por quê? No tempo de Jesus, os homens tinham que fazer também um sinal externo. Não era só o jejum em segredo, algo interno, mas tinha que ser acompanhado por algo externo. Então a pessoa tinha que se vestir de saco, a pessoa tinha que sentar sobre as cinzas ou deitar sobre a areia do pó por onde todo mundo passava. Aí todo mundo ia olhar, nossa, olha, está jejuando, olha, é um penitente. E nosso Senhor questiona justamente isso. Por quê? Ele pega e ele fala, lava o rosto, perfuma os cabelos. Então ninguém tem que saber que nós estamos jejuando. E aí ele fala, tira então a terra do rosto, tira as cinzas do rosto, lava o cabelo, não tenha marca de penitência no teu cabelo. Esteja limpo, esteja digno diante dos homens, para que eles não saibam que você está em jejum. Que pelo contrário, o teu pai que vê o teu sacrifício em segredo te recompensará. E pelo contrário, qual que é a recompensa dessas pessoas exteriores? É o reconhecimento. Todo mundo vai olhar e vai saber, lá, está jejuando. E é esse o seu lucro, é esse o seu reconhecimento. Saber, todos olharem e saber que está jejuando. Então o jejum é um segredo das almas. Precisa ser o meu segredo, precisa ser o seu segredo. E aí, essa questão histórica. Começamos ali no Antigo, Novo Testamento com o nosso Senhor. Nos Atos dos Apóstolos, os apóstolos jejuavam para quê? Para tomar decisão. Nós olhamos para São Paulo, olhamos para São Barnabé, fazendo jejum a fim de enviar os anciãos para representantes das igrejas fundadas por São Paulo. Também, e algo que eu achei lindo, fantástico, jejuavam para se tornarem mais dóceis à ação do Espírito Santo. Às vezes, nós encontramos as pessoas na igreja e falam assim, o que eu faço para escutar Deus? Como que eu escuto a voz de Deus? Eu não consigo escutar a voz de Deus. Eu não sei qual é a voz de Deus. Pois então, nós agora estamos sabendo e temos a consciência que nós nos tornamos dóceis ao Espírito a partir do jejum. Assim fizeram os apóstolos lá a partir do momento da ressurreição do Senhor, o envio de Pentecostes. Eles tinham essa consciência. Se eu me coloco para jejuar, eu vou vivenciar esta docilidade do Espírito. Eu vou escutar a voz do Senhor. Então tá aí. Se você também tem esta dificuldade de escutar a voz de Deus, eu não sei, mas eu queria, o jejum é uma boa medida para que você tenha esta intimidade com Deus. Na igreja primitiva, ali nos 3 primeiros séculos da igreja nascente, então chamada de igreja primitiva, o jejum era restrito à Semana Santa, mas de modo especial, Sexta-feira Santa e Sábado Santo, porque eles seguiam aquela passagem bíblica que os discípulos de João questionam porque os discípulos de Jesus não jejuam. E aí nosso Senhor diz, pode os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está aqui? E aí eles entendem, na igreja primitiva,
que na sexta-feira santa e no sábado santo o noivo foi retirado. Então é o tempo que nós fazemos jejum. E aí eles faziam jejum a sexta toda e o sábado todo, a fim de obedecerem isso que nosso Senhor disse no Evangelho. Ali por volta do século III, finzinho da igreja primitiva, início da igreja medieval, o Papa Cornélio diz que o jejum precisa ser atrelado à esmola. Que nós não podemos jejuar só por jejuar, mas pelo contrário, o jejum precisa ser acompanhado pela esmola. E aí São Leão, ele diz uma frase sensacional para que nós compreendamos isso. O jejum sem a esmola não seria uma abstinência, seria um ato de avareza. E aí é outro ponto que nós precisamos tomar cuidado. Porque senão nós estamos ali jejuando, nós abrimos mão de uma das refeições, ótimo, bendito seja Deus. Porém, se nós não convertemos esta refeição que nós abrimos mão para a esmola, para exercermos uma caridade, pronto, nós só somos avarentos. Nós só estamos abrindo mão de uma refeição por abrir. Pior, estamos apenas fazendo uma dieta. Então, o jejum precisa desta dimensão oracional e precisa muito mais desta dimensão caritativa, da esmola. Por que nós jejuamos? E isso até hoje existe, viu? Até hoje a igreja ensina que o jejum precisa estar ligado à esmola. Por que nós jejuamos? Para nos fazer adquirir domínio sobre os nossos instintos e termos uma liberdade de coração. Isso nós encontramos no Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 2043. Então, se depois você quiser olhar, anota aí, parágrafo 2043 do Catecismo. Nós jejuamos para termos domínio sobre os nossos instintos e termos uma liberdade de coração. É esse o fim do jejum. Liberdade de coração e domínio dos instintos. Então, olharmos para os nossos desejos e vontades, e aí? Você tem problema com o quê? E aí podemos dizer também dos problemas sexuais. Eu tenho problema com a masturbação. Eu tenho problema com o sexo desenfreado. Eu não consigo sair sem não ter relação sexual com ninguém. Eu não consigo sair sem não conseguir olhar para o lado e desejar no meu coração a mulher do próximo, o homem do próximo, as coisas do próximo. Eu sou um cleptomaníaco, eu preciso roubar alguma coisa. Eu roubo uma caneta, eu roubo um sabonete. Utiliza então do jejum, esta grande arma espiritual para dominar esse instinto da carne, este desejo desenfreado de pecar, pode ser também controlado pelo jejum. Muita gente aparece e fala assim, padre, eu queria sair da pornografia, eu queria sair da masturbação, o que eu faço? Temos o jejum. O jejum é esta grande arma que nos faz sair dos instintos carnais, desses instintos humanos pecaminosos. O instinto humano não é o problema. O problema é quando esses instintos nos levam para o pecado. O homem pecador manifesta deste modo o arrependimento de suas faltas. E isso quem vai dizer é o padre aqui, o Georges, o autor aqui do livro Em Segredo. O homem pecador, então, vai pedir perdão por meio do jejum. Não é um sofrimento pelo sofrer, senão seríamos masoquistas. Mas é um sofrer a fim de configurar o nosso sofrimento ao sofrimento de nosso Senhor e para expiar os nossos pecados. Então, quando nós fazemos ali, essa é uma dica, não é algo obrigatório. Quando nós fazemos o nosso exame de consciência para a confissão, por exemplo, nós podemos, junto do nosso exame de consciência, também fazermos um jejum naquele dia. Que aí a gente jejua, faz o exame de consciência, se confessa, faz toda a penitência ali, uma penitência alinhada, a fim de ter uma plena conversão, uma certa conversão. Se você tem o Código de Direito Canônico em casa, você pega, separa lá os cânones 1249 a 1253. Ou digita na internet, que tem também no site do Vaticano, para você ver na íntegra o que diz a lei da igreja. E aí a lei da igreja nos diz quem é que pode jejuar. Nós temos um padrão, não é qualquer um à torta direita que sai jejuando, não. Quem que é obrigado pela lei da igreja a fazer o jejum? O jejum de 18 a 59 anos. É essa a idade que a igreja prescreve a obrigatoriedade para o jejum. De 18 a 59 anos. 60 anos incompletos, vamos falar assim. Então, o código nos pede isso. Você que tem menos de 18 não é obrigado a jejuar. Mas você que já tem de 18 a 59, é.
Ah, então a lei não me obriga a jejuar, então eu não vou jejuar. Você que tem 17, você que tem 16, mas tem consciência do valor que é jejum, não sejam sem vergonha de falar assim, ah, não sou obrigado então no jejum. Não, tá aqui, ó, jejuar. Então é esse o caminho que nós precisamos seguir. De 18 a 59 ou 60 incompleto. A abstinência faz parte das penitências. Daqui a pouco a gente entende a nomenclatura. A abstinência. Quem é que vai fazer a abstinência? De 14 anos até o fim da vida. Então, de 14 até o fim da vida, nós somos também obrigados pela lei da igreja a nos abstermos. E a igreja nos pede apenas uma única abstinência, a abstinência de carne. Então, na lei da igreja, essa é a única abstinência. Agora, você quer se colocar na quaresma mais abstinências, então, a partir dos 14, você pode fazer. E aí, a igreja é tão bonita, porque ela fala que os pais, e também o cura das almas ali, os padres, precisam incentivar os filhos, que não estão na idade do jejum e nem da abstinência, a fazer também uma espécie de jejum, a fazer também uma espécie de abstinência, para educar na fé. E isso é pedido aqui, ó, pelo código, que sejam educados também na prática do jejum e da abstinência desde pequenos, pelos pais e pelos padres. E aí nós temos um jejum, não necessariamente um jejum atrelado à prática quaresmal, mas é um jejum que todos nós também, por meio do Código de Direito Canônico, precisamos fazer. E isso gera, às vezes, ali um rebuliço. O jejum eucarístico. Nós precisamos ter o jejum eucarístico toda vez que nós formos comungar. E aí tem, mas qual é o jejum eucarístico? É antes da missa? É antes da Eucaristia? Há quem diga que o jejum eucarístico é antes da missa, então você precisa ter 1 hora antes da missa só a água. A água e remédio não quebra jejum. Então, 1 hora antes da missa. Porém, o código, ele determina que é antes da comunhão. Então, dependendo do padre, você conhece o padre aí da sua paróquia ou onde você vai à missa, você sabe o tanto de tempo que demora a missa. Então, 1 hora antes da comunhão, você coloca esse jejum. E a igreja pede 1 hora. Na história da igreja, era o dia anterior. Lá na Idade Média, era no dia anterior da comunhão, você já se colocava em jejum. Para ter certeza do que você ia receber. Para você ter esta fome. E não só uma fome física ali, do arroz e feijão, vamos falar ali do nosso popular brasileiro. Mas uma fome também, esta fome física transformada numa fome espiritual. Certo de que vai receber o alimento salutar e verdadeiro para a vida eterna. O corpo de nosso Senhor. Porém, depois a igreja diminuiu, falando que era a partir da meia-noite, então, você vai comungar no domingo. Então, já na meia-noite, de sábado para domingo, você não podia mais ingerir nada, a fim da comunhão de domingo. Mas aí, revendo, então, as leis, a igreja diminuiu para 1 hora. Então, 1 hora antes da comunhão, é necessário, é lei da igreja, que nós nos abstenhamos, aliás, que nós jejuemos. Então, não existe essa de acordei, tomei café e vou para a missa, assim, nesse tropé, faltando 10 minutos para a missa, eu vou tomar café, não vai dar 1 hora. Então, não fica também preso à lei, porque senão aí a gente também nós nos tornamos fariseus. Não fica preso à lei, mas você consegue ficar um pouco mais? Fica um pouco mais, por amor a nosso Senhor, para ter esta consciência de que eu estou jejuando, estou tendo esta fome física, não por, sofrer, mas não, para ter certeza de que esta fome é transformada numa fome espiritual, na fome de Deus. Então, tá aqui, tudo na lei. E aí, daqui a pouco a gente volta na lei, porque tem um outro assunto que é um assunto polêmico, que também tá aqui. Mas vamos lá. Tipos de jejum. E lembramos aí, se você tem alguma pergunta, já manda aí, escreve, faz esse negócio. O aviãozinho aí do lado, você pega, você conhece alguém que tem dúvida do jejum, ou algum cabeça dura que não quer jejuar, manda também o aviãozinho para acompanhar. Tipos de jejum. Temos o jejum pão e água. Você passa aquele dia a pão e água. E aí vai um segredo, não vai pegar o pão francês já direto, ou o pão caseiro, mas o pior é o pão francês nesse caso. E pegar, já comer ele e beber água e bora fazer assim o resto da vida. Por quê? Ali no processo de fermentação deles, aquilo ali dentro da barriga vai também ter um processo de fermentação e às vezes vai dar um problema estomacal, pode dar um problema também de dor de cabeça, essas coisas assim.
Então, o melhor a se fazer é deixar ali o saco do pão, a sacolinha fechada, e passar um tempo ali para que aconteça a tal da fermentação. E aí depois, mas eu vou comer pão murcho? Ajuda a não ter esse problema estomacal, que depois fala assim, eu tive dor no estômago, então não vou jejuar. Tive dor de cabeça, então não vou jejuar. Não, essa é uma dica que pode ajudar a não ter dor de cabeça e também ter dor de estômago. É comendo pão e bebendo água o dia inteiro? Não. Você vai comer um pão ou você quer já atingir um grau maior dentro do seu jejum? Não, come metade. Espera ali uns 15, 20 minutos, toma água. E a água ali o dia inteiro você pode tomar. Lógico que não vai encher a barriga de água, mas tendo esse controle a fim de mortificação. O outro jejum é o jejum completo. Tem gente que já está há tanto tempo fazendo esta prática de jejum que já consegue fazer o jejum completo. Já consegue passar o dia inteiro sem comer nada. E oferece, claro, ali como expiação dos pecados de si mesmo ou do mundo inteiro. Ou para ser ali uma ajuda à paixão, ao sofrimento de nosso Senhor. E o jejum que a igreja indica. Sim, a igreja também indica uma forma de jejum, que é a forma ali canônica. O que é o jejum canônico? Nós dividimos o nosso dia em 3 refeições principais. E isso precisa estar ali. Temos 3 refeições principais. Café da manhã, almoço e jantar. E aí, no dia que você vai fazer jejum, você só vai ter, pensa aí, 3 refeições. E aí, o que é o jejum canônico? Você não vai ter os intervalos. Você não vai comer um chocolate, não vai comer uma bolacha nos intervalos. Eu vou ter o café do meio da manhã, o café do meio da tarde, vai ter a ceia antes de dormir. Não, a nutricionista pira. Mas não vai ter, não. Você vai pegar, você vai abrir mão de uma dessas refeições. Eu não vou tomar o café da manhã. Não, eu não vou almoçar. Não, eu não vou jantar. Uma dessas 3 refeições será retirada. E depois você vai fazer as outras 2. Esse é o jejum canônico. É isso que a igreja nos pede. Não vou almoçar. Então eu tomo o café da manhã, não como nada até a hora da janta. Janto e acabou. Também não vou comer mais nada. Não, tomo café, almoço. Então não janto. Então não vou jantar. E aí vou fazer as minhas orações, vou dormir e não como mais nada. Isso é o que a igreja prescreve como jejum canônico. E aí lembra do que nós já falamos antes. Não é só deixar de comer. Mas aí você faz o cálculo ali. Do que eu deixei de comer? Deu quanto isso daqui? Pronto, então esse dinheiro aqui eu vou entregar para alguém na rua, ou eu sei de alguém que está passando por uma necessidade, eu vou entregar, vou colocar dentro do envelope e coloco dentro de um cofre, de uma urna dentro da igreja, no pé de algum santo, ou vou na secretaria e falo, isso aqui é para os pobres. Esse dinheiro precisa ser revertido em caridade, o dinheiro dessa refeição, para ter o efeito que o jejum precisa ter. Lembra como nos disse o Papa Leão? Jejum sem esmola não é uma abstinência, é sim um ato de avareza. Então, dentro desse jejum canônico, ou do pão e água, ou do jejum completo, é feita a conta. O que eu gastaria com isso daqui? Então, eu comuto isso, troco isso por dinheiro. Mortificação e abstinência, porque aí essa penitência de jejum é dividida nessas 2 partes. A igreja pede, então, esta abstinência, esta mortificação de carne, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E também o Código de Direito Canônico, e aí é onde eu falei que a gente tem que entender os termos, e também é onde a gente entra na seara da polêmica. Vamos à treta na polêmica. Por quê? Aqui, ó. Código de Direito Canônico pede que nós tenhamos a abstinência, que nós façamos penitência, que nós façamos mortificação de carne. Quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa e toda sexta-feira do ano. A não ser que esta sexta-feira caia em uma solenidade. Por exemplo, dia 25 de março, solenidade da Anunciação do Senhor. Esse ano cai numa sexta-feira. Uma sexta-feira quaresmal. Eu vou fazer penitência? Eu vou fazer mortificação? Não, porque é uma solenidade prescrita pelo Código. Então não tem jejum, não tem penitência, não tem mortificação, não tem nada, porque é uma solenidade. Lógico, então não é por causa disso que eu vou pegar e vou enfiar o pé na jaca. Lógico que não, né? Mas ali eu não vou fazer as penitências. Então, igreja pede abstinência de carne. O que a igreja fala para nós que é carne? E eu aproveito que a gente está em rede nacional para falar assim, né? Aproveito para pedir. Muitas vezes
falei que peixe não é carne, peixe é carne sim, peixe não é alface. Já disse para muita gente que não podia comer peixe também. Mas aí a gente vai estudar e a gente aprende. A igreja também fala o que é carne, o que não é carne. O que é carne? O que a igreja ensina que é carne? Carne bovina, suína e, eu ia falar avina. Não, carne de ave. Então, isso é carne. Carne de caça também é carne. Então, paca, teiu, porcão, como tem lá em Roraima, anta, esses trem, isso tudo é carne. Isso a gente não come quando a igreja nos pede, então, a mortificação, a abstinência de carne. E aí, o que pode, então, ser comido? Ovos, peixes e os frutos do mar. Camarão, se você tem dinheiro, você vai lá, você come vieira, aquele negócio que tem a garrinha assim, caranguejos, aí você tem você come esses que. Mas não, a gente vai no bom e velho ovo frito. Isso a igreja nos permite que nós, então, comamos no lugar da carne. E aí, por que eu falei que é onde entra aqui a nossa pequena treta com relação a esse tema? O que é polêmico? A igreja nos dá esta definição, que vamos até lá no cânone, né? Que a igreja pede da carne. Mas aí ela fala no cânone 1251. Observe-se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as prescrições da Conferência dos Bispos, em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia numerado entre as solenidades. Aquilo que eu estava falando, quais são as solenidades? Aqui também eles apontam quais são as solenidades que nós nos alimentamos. O domingo, a gente não faz penitência. Dia do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Epifania, a Ascensão, o Santíssimo Corpo e Sangue, Corpus Christi, a Ressurreição, Santa Maria, Mãe de Deus, Sua Imaculada Conceição, Sua Assunção, São José, Santos Apóstolos, Pedro e Paulo e todos os santos. Essas solenidades nós não fazemos penitência, e ainda mais se cair na sexta-feira. Observe-se a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor. E aí, se nós olharmos a nota do cânon 1253, que a igreja libera que a Conferência Episcopal faça a mudança, diz assim: por determinação do Episcopado Brasileiro, nas sextas-feiras do ano, inclusive as da Quaresma, exceto a Sexta-feira Santa, fica a abstinência comutada em outras formas de penitência, principalmente em obras de caridade e exercícios de piedade. O que quer dizer tudo isso? A igreja nos pede abstinência de carne em todas as sextas-feiras, inclusive as da Quaresma, da Quarta de Cinzas e a Sexta-feira Santa. Porém, a Conferência Brasileira dos Bispos do Brasil fizeram um pedido à Santa Sé para que nós sejamos liberados desta penitência, de nos abstermos de carne nas sextas-feiras, com exceção da Quarta-feira Santa. Eita, buguei aqui. Com exceção da Santa. Então, os únicos dias que nós, aqui no Brasil, temos por obrigação a abstinência de carne, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. As outras sextas-feiras do ano, nós não temos a obrigação de nos abstermos de carne. Ah, mas a igreja manda, o código manda. Ok, manda. Se você quer fazer, faça. Mas não é porque você faz que todo mundo é obrigado a fazer. Porque a igreja do Brasil dispensou. Ah, mas dispensou, então eu posso fazer um churrasco na minha casa? Pode, desde que você comute a penitência, a abstinência de carne por uma oração ou por uma esmola. O que é comutar? É você fazer esta troca. Então você vai comer a carne, então vai fazer uma via sacra. Você vai comer a carne, então você vai pegar, vai fazer uma oração a mais do que você está acostumado. Ah, então eu vou comer carne e eu rezo o terço todo dia, então já vai valer. Não, não vale. Se você já reza o terço todo dia, não vale rezar o terço como comutação da sua abstinência de carne. Ah, então eu vou rezar a Via Sacra, vou rezar mais um terço, vou acordar às 4 da manhã para rezar o rosário com o Frei Gilson. Isso é tudo uma possibilidade de comutar a penitência da abstinência de carne por uma oração ou um ato de caridade. Então, levar uma marmita a algum morador de rua, dar esmola às pessoas, sem ficar querendo saber se ela vai comprar droga ou não, se ela vai comprar bebida ou não. Isso tudo é esmola
E isso tudo pode servir como comutação da penitência de abstinência de carne. Vamos acertar os termos aí, então. Essa era a treta, porque tem muita gente aí que quer ser mais católico que o Papa, e aí não entende isso que acontece, e depois fica fazendo segregação de pessoa dentro da igreja. Já não basta os problemas que a gente tem dentro da igreja, o povo fica segregando mais. Então, podemos fazer a penitência de carne? Claro que podemos, mas não é porque alguns de nós fazemos, e aí somos melhores do que aqueles que não fazem e fazem a comutação. Então, precisamos tomar cuidado com isso. E aí, obrigado pela pergunta aí do Jawak, porque agora vamos acertar os nossos termos. Vamos lá, vá anotando aí. Jejum, o que é jejum? É deixar uma refeição, ou abrir mão da refeição, que é o jejum completo, ou fazer o pão e água. Isso é o jejum. Jejum necessariamente tem a ver com a nossa alimentação. Jejum tem a ver com a alimentação. Abstinência. Abstinência também tem a ver com a alimentação, mas não só. E aí, como eu disse, o que a igreja nos manda? Carne. Quarta de cinza, sexta-feira santa, aqui no Brasil. Quer fazer a mais? Nas sextas-feiras, abstinência de carne. Deixar um alimento em específico. Mas aí também, na nossa quaresma, a gente faz abstinência. Então, a correção do termo que precisa ser feito. Eu não faço jejum de café. Eu não faço jejum de chocolate. Não faço jejum de cerveja. Eu faço abstinência. Porque eu estou abrindo mão de um alimento, enfim, para me mortificar. E aí entra onde? Mortificação, um outro termo. O termo. O que é a mortificação? Tem a ver com os atos. Então, por exemplo, eu vou dormir no chão de quinta para sexta. Eu vou estender ali o edredom no chão. Não durma direto no piso. E isso faz mal para a saúde. Isso não agrada o coração de Deus. Coloca ali uma coberta, um edredom no chão e aí durma no chão. Ou um trem que é terrível. Essa é uma mortificação terrível. Dormir sem travesseiro. Olha, é uma das mais terríveis ali que eu já fiz. Andar a pé, não andar de carro. Eu vou para a igreja a pé no tempo da quaresma. Desde que seja durante a semana, porque domingo a gente não faz mortificação, não faz penitência, não faz nada. Então, fazer uma peregrinação. Aqui na nossa diocese nós temos 4 santuários. O Santuário Eucarístico, lá em Jundiaí, na praça ali do Terminal Central. Nós temos o Santuário do Senhor Bom Jesus, em Pirapora. Temos o Santuário Nacional do Sagrado Coração aqui em Itu, na Igreja do Bom Jesus, no centro de Itu. E temos o Santuário Diocesano de Santa Rita de Cássia. Então, se você vai fazer uma das peregrinações neste santuário, também já funciona como uma mortificação. Vou para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Também pode funcionar como uma mortificação. E a penitência? O que é a penitência? A penitência é tudo isso. A penitência é jejum, a penitência é abstinência, a penitência é mortificação. Porque nós estamos nos penitenciando a fim de sanarmos as ofensas que nós cometemos para com o nosso Deus. Então, tudo isso é penitência. E aí a penitência se desdobra em jejum, questão de alimentos, a abstinência, que diz questão a alimentos, e a mortificação, que diz questão aos nossos atos. Penitência, tudo isso. E aí um outro trecho de polêmica que a gente também entra aqui nesse momento. Por quê? Tem muita gente aí que costuma falar: a gente tem que fazer jejum da língua, a gente tem que fazer jejum de falar mal dos irmãos, a gente tem que fazer jejum de fofoca, jejum de mentira. Cria vergonha. Obrigado, Carlos. É justamente essa treta que nós estamos entrando agora. Não existe jejum de fofoca. Não existe jejum de mentira. Não existe jejum da vida alheia. Aí o Ismael também colocou. Tem se falado do jejum da língua. Esse jejum, não falar dos outros, que nem era para ser necessário. De fato, Ismael, pois católico não deveria falar da vida alheia. Substitui o jejum de alimento? Não substitui. Porque isso já é obrigação do católico. Falar mal dos outros, fazer fofoca, contar mentira, isso tudo já deveria ser abolido da nossa vida. É pecado. Pecado a gente corta, pecado a gente joga fora. A gente não jejua. Por quê? Jejum, abstinência, mortificação tem tempo.
Eu começo e depois eu termino. Aí agora, vou fazer jejum de fofoca. Então você vai ficar só um tempo sem fazer fofoca, depois você volta a fazer fofoca, normal, como se nada tivesse acontecido. Eu vou fazer a mortificação aqui. Não, não vou fazer minha mortificação. Minha mortificação vai ser não falar da minha vizinha. Não, não, porque aí depois que parou o tempo da mortificação, você volta a falar da vizinha? Tá errado. Não. Fofoca, jejum, falar da vida dos outros, desejar a morte dos outros, o mal dos outros. Tudo isso precisa ser abolido da nossa vida. Tudo isso precisa ser mandado embora da nossa vida. Não é algo que a gente jejua. E aí é o que a gente entende disso tudo. A gente jejua para mandar os pecados embora. Não jejua pecado. Pecado a gente corta de vez e manda para o raio que o parta. O que o Felipe falou aqui? O que fazemos quando esquecemos de cumprir... Ai, meu Deus. O que fazemos quando esquecemos de cumprir nossa penitência quaresmal? Depende. Eu não gosto de depende da ideia de relativismo. Mas depende. Por quê? Você esqueceu ali no dia a sua penitência, e não só quaresmal, viu? Se você se propõe a uma penitência anual. Por exemplo, tem gente que costuma ter a penitência de São José. No dia de São José tem a cestinha, você vai lá, vai tirar uma penitência. Tem gente que faz no dia de Santa Terezinha, e aí o dia não interessa. Mas aí se torna uma penitência anual. E aí vamos supor que você esqueceu, ou que você optou por quebrar aquela penitência. O que você faz? Pode fazer uma comutação. Você pode trocar. Lógico que você não vai ficar trocando todo dia a sua penitência. Mas aí, o quaresmal, o que você vai fazer? Nossa, hoje eu esqueci minha penitência. Não, Deus, me ajuda a lembrar da minha penitência amanhã. Que eu não me esqueça da minha penitência amanhã. Se você tem problema de memória, o que você vai fazer? Cata o seu celular, vai lá nos alarmes e coloca. No horário que você sabe que corre o risco de cair na penitência, você vai lá e escreve no alarme. E aí, quando tocar, você vai olhar, penitência, tipo, um lembrete, sabe? Isso ajuda a gente a viver a nossa penitência. E aí, quando você for se confessar por ocasião da quaresma e por ocasião da Páscoa, quando manda a igreja nos pede para confessar pelo menos uma vez por ano por ocasião da Páscoa. E aí, quando você for se confessar por ocasião da Páscoa, você pede perdão, fala, não cumpri minha penitência como deveria. Faltei na penitência 1 dia, faltei na penitência 3 dias. E isso também pode ser levado em confissão para ser perdoado. Acho que eu acabei, Rafael. Acabou, padre? Eu acho que sim. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não temos, então é isso. Padre, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade de dar essa catequese. Foi muito, mas muito boa mesmo. Em nome do Setor Juventude, eu agradeço muito. E vou falando pro pessoal que essa live estará disponível também nas nossas plataformas digitais, ou seja, no Instagram e no YouTube. Então, se você tem aquele amigo que você fala, putz, ele precisa assistir essa live para ele aprender mais, corre lá que a gente já vai disponibilizar, ok? Padre, o senhor poderia encerrar? Eu vou mandar um abraço para a Mari, lá de Louveira, da minha equipe de Nossa Senhora. Ela tá aqui. A Mari gostou. Você que tá aí na live ainda, que tem gente que já vai embora quando acaba, né? Vai, gostou do negócio? A Mari falou esclarecedor, bendito seja Deus. Porque quando a gente fica falando, a gente fica assim, será que tá dando certo, gente? Será que tá funcionando? É bom isso. A Jéssica, benção para Deus abençoe. E teve um irmão aqui também que passou correndo e eu não vi quem que era, que também era de outro lugar. Eu falei assim, que chique, nós estamos internacionais. Aqui, ó, o Alex. Ah, o Alex também, jornadeiro da vida. Saludos, saludos. Bienvenido. Estamos chique. Os seminaristas também, os nossos irmãos seminaristas. Força na caminhada. A Fer é daqui da paróquia, a Fernanda Silva aí. Rezem pela Fernanda, ó, momento falar da vida dos irmãos. Fernanda está em discernimento, reza pela vida dela aí para que ela tenha um discernimento correto aí do futuro vocacional da vida dela. Padre, isso é hora de jantar, Diogo? Que horror! Padre, a Fernanda, oi? Ela pediu para o senhor falar novamente sobre a comutação novamente. Então, Fer, o que é a comutação? Vamos lá. É a gente trocar, fazer uma barganha. É feio os termos? É feio os termos. Mas é isso mesmo. Ó, vamos aqui no código, no que o código diz.
por determinação do episcopado brasileiro, os bispos, a CNBB, dita CNBB, a gente conhece, sabe quem é a CNBB, nas sextas-feiras do ano, inclusive as da quaresma, exceto a sexta-feira santa, fica a abstinência comutada, trocada, em outras formas de penitência. E aí pode ser uma outra mortificação. Não vou comer doce, não vou ficar falando toda hora. Isso é para sanguíneo, viu? Eu estava vendo esses dias, mortificação para sanguíneo é ficar de boca fechada, é não ficar falando toda hora sem parar. Então, ó, fica a dica, você que é sanguíneo, uma mortificação para você fazer comutação. Fica a abstinência comutada em outras formas de penitência, principalmente em obras de caridade, doar uma marmita, ouvir, lembra das obras de misericórdia, visitar os presos, visitar o idoso, ter paciência com alguém que venha falar com você, ou um exercício de piedade, rezar via sacra, fazer ali 15 minutos de oração diante da cruz do Senhor. Lembrando que também essas práticas conferem indulgência, que também está atrelado à penitência. As indulgências estão intimamente ligadas com a penitência. Então, nas sextas-feiras da quaresma, tem uma oração muito bonita, que se você faz diante do crucifixo com Nosso Senhor, depois da comunhão, você ganha indulgência também. Rezar a via sacra na sexta-feira também ganha indulgência. 15 minutos de adoração ao Santíssimo Sacramento é indulgência parcial. A partir de meia hora se torna indulgência plenária. Mas aí a indulgência é um assunto gigante para outro dia. Mas aí, junto com uma penitência, também já vai a indulgência. Então, Fer, isso que é a comutação, é você trocar a abstinência de carne, que a igreja manda, por uma oração ou um ato de caridade. Falei tanta coisa por causa de um negocinho tão simples. Gente, só corrigindo uma fala aqui que a produção pediu. A live ficará só disponível no YouTube. No Instagram serão os cortes. Então, para vocês aí fica mais fácil acesso, ok? Padre, o senhor poderia encerrar para a gente com oração? Sim, graças a Deus. Mais uma vez aqui, reitero o meu agradecimento pelo setor Juventude ter feito esta iniciativa de catequeses quaresmais. Nós precisamos de mais catequeses dentro da nossa igreja. O nosso povo carece muito de relembrar algumas coisas. Eu estava conversando hoje, as nossas ligações ali, o nosso pensamento, as nossas sinapses, elas tendem a pegar aquilo que nós não usamos muito e guardar num arquivo tão distante. E aí as coisas, por exemplo, que a gente aprende na catequese, a gente fala, mas a gente não aprendeu, não sabia. Mas é porque a gente não usou, a gente não teve esta proximidade com essas coisas de penitência, por exemplo, com o jejum. E aí a gente vai guardando e fica lá atrás. Então é sempre bom retomar essas coisas. Então eu louvo e bendigo a Deus pelo setor Juventude, por toda a coordenação, toda a produção, toda a equipe ter feito isso, a fim de iluminarmos a mente de nossos irmãos e ter essa plena consciência do que é a quaresma e quais são as práticas necessárias para a quaresma. Uma última coisa que eu lembrei agora enquanto eu falava, e é importante também dizermos, então eu pequei esse tempo inteiro, eu tenho que me confessar. Não precisa se confessar. Por quê? Enquanto nós estamos na ignorância, enquanto nós não sabemos, não é pecado. Então, enquanto você comia carne de sexta-feira sem saber que na sexta-feira deveria fazer a penitência ou fazer a comutação, então não era pecado. Mas, a partir de hoje, você sabe que se você comer carne sem fazer a comutação, ou você... Eita, que eu me bananei de novo aqui agora. Peraí. Se você comer carne sem ter a comutação, pronto, é pecado. Ou se você não comer carne e aí ficar pesando na consciência dos outros que está comendo, também é pecado. Então, precisa aí sempre recordar que para comer carne na sexta se faz a comutação. Senão, aí lascou. Então, muito obrigado mais uma vez e Deus abençoe a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre vós, por intercessão de Nossa Senhora das Dores, por intercessão de São José, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Amém. Padre Viu? Eduardo, então, forte abraço, muito obrigado por essa catequese. Conte sempre com as nossas orações, Amém. ok? Amém. Amém. Deus E abençoe. amém. E, gente, todos vocês que acompanharam essa catequese, muito obrigado por estar aqui conosco. Deus abençoe cada um. E quarta-feira que vem tem mais. E o nosso convidado de quarta-feira que vem será o Padre Rafael Silva Santos, com o tema As Virtudes Teologais e o Tempo da Quaresma. É um assunto muito bom, então você não pode perder, ok? Tamo junto sempre, gente. Beijo no coração de vocês. Com Deus, hein? Deus abençoe.